Gente, a gente vai entrar num outro ponto. Eu queria que o doutor Ricardo aguardasse um pouco, se ele puder aqui, porque tem gente que tem às vezes um outro assunto particular, quiser falar com o doutor Ricardo, depois terminar a assembleia, a gente vai ir. Gente, a gente tem um ponto aqui, que ele começou a ser aprovado em 2018. Vamos sentar, Ricardo, aí. Em 2018, que foi a venda do terreno da associação, lá no conjunto José Américo. Terreno esse, fruto de uma ação de Paulo Soares, certo? E de outra pessoa do setor dele, certo? Apolinária, que receberam um atrasado, certo? Que era devido pelo governo do estado dessas consignações nossas. E aí a Apolinária deu uma sugestão para Paulo Soares de pegar esse dinheiro e comprar 4 terrenos lá no conjunto José América. E como a gente não tem muita renda, a gente não teve condição de construir nada. Tinha até um projeto pronto, mas não tivemos condição de construir nada nesse terreno, certo? Dentro da ideia que a gente queria. E aí, em 2018, a gente aprovou a venda desse terreno para poder comprar esta casa aqui, que a gente já estava alugada para a gente desde 2011, julho de 2011. Essa casa já estava alugada para a gente. E a gente antes de comprar ela, o aluguel era R$5.000 nessa casa. Foi o último aluguel que nós pagamos. Foi R$5.000. Então a gente decidiu em assembleia, no dezembro de 2018, de vender o terreno e comprar essa casa. O terreno foi vendido por R$1.600.000 e nós compramos essa casa por R$1 milhão. E os 600 mil ficou como para fazer benefícios nessa casa, porque a gente entendia que a gente tinha que ter um espaço para a gente. A gente, como a gente está fazendo aqui, até transformou essa sala aqui no auditório, mas se desse aqui mais de 40 pessoas, não comportava mais aqui. Então, a gente também transformou 3 quartos que ali estão, 3 suítes, e botamos para a disposição dos nossos sócios que vinham do interior, seja para resolver um problema administrativo aqui no DR, seja por doença. E muita gente frequentou essas 3 suítes aí. Mas tinha um incômodo, porque não tinha privacidade. Então teve vários sócios nossos que não vieram para cá, porque é o trânsito nosso administrativo, de pessoas que nos visitam tentando saber das coisas com a gente, com a parte das suítes, certo? Das suítes, da casa de acolhida. Então a gente viu que havia essa incongruência, tirava um pouco da privacidade, tanto nossa, da gente que está na parte administrativa, como deles que vinham para cá. Eles só ficavam porque de fato era obrigado, mas muitas vezes saía ali do quarto, se deparava com um monte de gente conversando de toda altura, às vezes a televisão na garagem de toda altura, certo? Então tinha esse incômodo. E aí a gente decidiu, né, com esses 600 que sobrou da compra dessa casa, que graças a Deus e a doutor Ricardo, a gente resolveu ela. Foi 10 anos de luta. 10 anos de luta, desde o primeiro dia. Nós entramos aqui em julho, em agosto chegou um oficial de justiça aqui para fazer uma perícia do valor da casa. 10 anos de luta para a gente comprar essa casa. 10 anos de luta. E aí a gente decidiu, certo, fazer esse restante, fazer exatamente essa parte, construir um auditório e também 4 suítes lá atrás, para que as pessoas que viessem para cá tivessem a privacidade e pudessem ficar à vontade aqui e desfrutar desse equipamento nosso aqui. Então a gente decidiu fazer essa construção. Nós na época
Veja só, no inverno, chegando a pandemia, a gente conseguiu vender o terreno, meu amigo. Bicho, foi uma coisa assim que eu digo, pô, como é que pode? A gente vinha 5 anos tentando vender e não vendia. No inverno, e chegando a pandemia, a gente conseguiu vender. Certo? Então foi assim uma coisa, um achado, como diz assim essa história. E aí a gente aplicou esse recurso, certo? E ele chegou a um valor de 770 mil reais. E aí a gente mandou fazer o projeto. Quando chegou um valor alto, que a gente sabia que o projeto custava um pouco, certo? A gente decidiu fazer o projeto, elaborou o projeto, viu depois do projeto arquitetônico quanto a obra custava, e aí a gente viu que estava dentro do que a gente tinha, certo? Com a aplicação, e a gente decidiu construir aqui construir esse auditório e a casa de acolhida, que são 4 suítes, uma embaixo e 3 em cima. Por que de baixo? Porque tem pessoas que têm problema de deficiência, certo? De comorbidade, e não podia subir lá para o primeiro andar, porque tinha que ser uma escada pelo espaço que a gente tem. Então a gente decidiu construir uma suíte embaixo, diminuir o auditório, mas para atender esses companheiros e companheiras que têm comorbidade. Então essa foi a coisa. Nós vamos sacrificar o auditório, mas nós vamos atender a esse público que é muito necessário e que a gente já teve aqui várias vezes. Teve pessoas que tratou de câncer aqui, passou 6 meses aqui e saiu, infelizmente não resistiu, mas esteve aqui com a gente 6 meses seguidos. Teve gente que passou 2, 3. Tem uma criança que a gente salvou ela chegou aqui com 6 meses para fazer uma cirurgia de coração no Madaú. Ela passou aqui, ainda hoje vem aqui. Ela passou ao todo mais de 6 anos com a gente aqui. Ela vinha, passava por meses, voltava depois da cirurgia, e ainda hoje vem, quando vem fazer a revisão, vem para cá. Certo? Vem com o pai, com a mãe, vem com o avô, com a avó, e vem para cá. Então a gente decidiu isso aí, buscamos aí, primeiramente, nós buscamos uma arquiteta para poder fazer esse projeto arquitetônico. Também providenciamos a energia solar, que até nós publicamos no grupo nosso de Zap. Nós gastamos 25 mil desse dinheiro com energia solar. Hoje a gente está economizando, no dia de hoje, em torno de R$400 de energia, certo? Mas quando tiver as suítes todas funcionando, a gente gasta aqui em torno de R$1.500 por mês. Então essa despesa a gente não vai ter mais com energia, depois que botamos a energia solar, certo? Então tanto faz as suítes estarem fechadas, porque quando elas estão abertas, é o ar-condicionado ligado direto, as 3. Então chega a R$1.500 quando as suítes estão ocupadas. Quando não estão, gira em torno de R$400 essa despesa com energia, com os ar-condicionados do escritório nosso, certo? Então a gente fez isso aí, já fez de imediato, até esperando uma obra, fizemos a energia solar e fizemos o restante do dinheiro, nós fizemos os projetos, que são muitos projetos, arquitetônico, engenharia, são projetos de bombeiro, de topografia, projeto de instalação hidráulica, projeto de instalação elétrica. Então a gente gastou um bocado, certo, mandando fazer esses projetos. E hoje a gente tem, certo, em caixa, R$700 mil, certo? Dessas aplicações que a gente tem, retirando esses valores que a gente pagou aos projetos. Esse valor, quando terminou o projeto arquitetônico e também esse de engenharia, nós submetemos, fizemos um convite a 3 empresas, certo? A Vila Nova, uma empresa de Campina Grande, fizemos aqui a Casel, um convite, e a outra empresa, também outra empresa, foram 3, que a gente fez esse convite para que eles apresentassem uma proposta. A primeira empresa que a gente convidou desistiu porque pegou uma outra obra, a gente demorou muito com os projetos. Aí então, ficou a Vila Nova e ficou a Casel. A Vila Nova apresentou um valor de R$738 mil para fazer a obra completa, deixar pronta, e a Casel apresentou uma proposta de R$660,
666 mil reais. Então, a gente optou por essa, claro, né, por essa proposta menor, certo? E a gente já deu entrada em toda a papelada na prefeitura, a gente já vai começar a construção, certo? Dessa obra aí. A gente demorou um pouco, uns 2 meses, porque é muita burocracia. A gente teve que contratar também um despachante, porque é brincadeira não. Quando eles começam a exigir as coisas, se a gente não tiver uma pessoa lá, a gente não tem tempo, né? E nem conhecimento para fazer isso aí. Então a gente praticamente desenrolou tudo, já vamos começar a nossa construção. Então, queria clarear para vocês, botamos aí os banners com a construção do auditório e também das suítes, nós botamos esse banner aí. Só fiz uma exigência, assim como o Lula fez. Lula exigiu a varanda do PUM e eu exigi a rede, certo? Porque a gente que é do interior, que trabalha no interior, sabe naquela pintura quanto é valioso uma rede. Eu exigi que botasse a rede para mim, certo? Ali que é para cada sair daquele friozinho e por costume nosso, né? Então a gente está começando essa obra, eu creio que até o final do mês a gente já está começando essa obra, então ultimando finalmente já, certo? Agora eu queria aqui, companheiros e companheiras, fazer uma proposta. Por isso que eu deixei para o último ponto, certo? Vandinho? Deixa eu escuta, por favor. Então é o seguinte, a proposta que eu quero fazer para vocês é que tem uma história, até teve uma história engraçada aqui dentro do DR, que teve um servidor que queria botar o nome dele numa estrada lá em Coremos. E foi a Dr. Carlos. Aí Dr. Carlos disse, olha, pela lei só pode botar o nome de uma estrada de uma pessoa que já morreu. Ele disse, mas onde eu trabalhei lá, fiz de tudo, viu, Bandeira? Eu fiz de tudo, eu fiscalizei aquela estrada, o certo, eu sou de lá, daquela região, o certo era botar em meu nome. E ele foi atrás de um advogado, viu, Bandeira? Ele foi atrás de um advogado e o advogado disse a mesma coisa para ele, olha, tem uma lei, não pode, homem, viu, Bandeira? Tem uma lei, não pode. Aí ele disse, não existe nenhuma solução, doutor, ele disse, só se você morrer. Ele ficou bravo, foi processar o advogado, viu, doutor Ricardo? Cuidado, viu? Essas propostas, né? Então, o que é que eu quero inverter isso aí, viu? Como a gente, lembrando isso comigo, nós somos desobedientes civil, certo? Eu queria propor que o nome desse auditório se chamasse Paulo Soares. Muito bem. Mesmo ele em vida. A gente tem que fazer homenagem a quem faz por nós em vida. É isso. E a casa de acolhida, a gente botar o nome de Apolinária. Porque a ideia foi dela. Paulo estava com dinheiro, mas se a Apolinária não tivesse buzinado no ouvido dele, não tinha feito. Paulo não tinha isso aí. Até porque a gente sabe o trabalho que Paulo tem, né? Ele não tem tempo até mesmo de pensar, certo? Então foi a Apolinária, e eu até brinco com ela quando eu falo com ela, você é a mãe da casa, certo? Então agora ela vai ser a mãe mesmo da promotora. Eu vou comunicar ela, se ela concordar, mas eu vou dizer, ó, já vamos lá, por unanimidade. É isso? Quem for favorável, levanta o braço. Opa! Unanimidade, tá certo? Auditório Paulo Soares e Casa de Acolhida Apolinária. Até porque a gente já fez uma homenagem aqui. Esse auditório se chama Veraldo Fernandes Buriti. Isso. Outra pessoa que lutou muito por a gente, certo? Então a gente precisa reconhecer, eu acho que em vida. Teve uma pessoa que Ricardo fez uma praça aqui e tinha um negócio dessa lei na prefeitura. Ele disse, não, mas eu quero agora. Ricardo disse que ia fazer, quando ele morresse, eu estava no nome dele. Ele disse, não, eu quero em vida. E parece que é uma de Mangabeira, uma praça daquela, tem o nome de um cantor desse vivo, certo? Porque ele exigiu isso aí. E eu queria isso aí para compartilhar
essa minha ideia com vocês. E muito obrigado pela atenção que vocês tiveram comigo e também com o Paulo Soares e com a Paula Renata. Gente, eu queria encerrar isso aí, agradecemos a vocês. Paulo não pôde vir para cá, porque tem uma história, viu, Vandil? Quando a gente marca a Assembleia, o Tribunal conta um monte de coisa para Paulo. Aí eu também quis que ele viesse, porque eu ia mudar essa proposta aqui. E eu tenho certeza que ele não ia aceitar. Certo? Então foi bom que ele não viesse. E eu peço desculpa pela a não presença dele aqui nesse momento. E muito obrigado aí. Bom dia a todos e a todas.